Graças às surpresas da vida, existem alguns registros surpreendentes no mundo da maternidade. Então, imagine que a mãe mais jovem do mundo tem 5 anos de idade, que uma mulher dá à luz pela segunda vez a gêmeos, um deles é negro e o outro branco, que uma mulher deu luz a 69 filhos em sua vida, ou que um casal branco dá à luz 3 bebês negros. Então, você gostaria de descobrir esses nascimentos e muitos outros? Fique à vontade. Aqui estão os eventos de nascimento mais incomuns que quebraram todos os recordes. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. E não perca nossos próximos vídeos. Você está pronto? Então vamos começar! Nascida em 1933, Lina Medina, uma mulher peruana, é hoje conhecida em todo o mundo como a mãe mais jovem da história da humanidade. E não sem razão. Lina deu à luz aos 5 anos, 7 meses e 17 dias de idade, um recorde. Ela deu à luz por cesárea a um menino que ela chamou de Gerardo, em homenagem ao Dr. Gerardo Lozada, que havia levado a menina sob sua proteção depois de descobrir sua gravidez. Entretanto, o menino cresceu pensando que sua mãe era sua irmã. Só aos 10 anos de idade é que ele soube a verdade. Mas como uma garota tão jovem poderia engravidar com apenas 5 anos de idade? Bem, isto se deve a um raro desequilíbrio hormonal. No entanto, outra pergunta permanece. Quem foi o pai desta criança? Para responder a esta pergunta, foi aberta uma investigação. Assim, o pai de Lina foi preso sob acusações de incesto antes de ser libertado alguns dias depois por falta de provas. As suspeitas eram então dirigidas ao irmão da menina, que era deficiente mental. Infelizmente, até hoje, ninguém foi capaz de determinar quem era realmente o pai da criança. Lina também se recusou a revelar o segredo, mesmo recusando uma entrevista com a Reuters em 2002. Uma coisa é certa, porém, a história de Lina Medina é tão extraordinária que ainda hoje algumas pessoas duvidam da idade da menina quando ela deu à luz a Gerardo. É bem sabido que os gêmeos devem nascer no mesmo dia. Bem, em princípio, este fenômeno foi posto em questão por um caso muito raro que ocorreu na Irlanda. E com razão. Maria Jones Elliott, uma mulher de 34 anos, teve uma gravidez muito especial. Grávida com gêmeos, Maria deu à luz às suas filhas, Amy e Katie, em 2 datas muito diferentes. A pequena Amy nasceu em 1º de junho de 2012, enquanto sua irmã gêmea, Katie, nasceu em 27 de agosto de 2012. Isto é, 87 dias depois. Mas qual é a explicação para tal fenômeno? Bem, Amy nasceu prematuramente. Uma vez que ela nasceu, as contrações de sua mãe pararam repentinamente. Os médicos, após se certificarem de que o segundo bebê fosse saudável, recomendaram que Maria deixasse Katie continuar a crescer no útero. Isto fez com que a jovem mulher ficasse com muito medo. Após seu segundo parto, os médicos declararam que o nascimento desses gêmeos é o equivalente médico de um bilhete de loteria. Eles também disseram que nunca tinham visto nada parecido em sua carreira. E nós acreditamos neles. Na verdade, este nascimento agora aparece no livro Guinness como o maior intervalo de nascimento entre os gêmeos. Dar à luz a gêmeos é um fenômeno relativamente raro, mas dar à luz 2 vezes a gêmeos com uma cor de pele diferente é um verdadeiro feito. Estatisticamente, há apenas uma chance em 1 milhão de acontecer isso. Entretanto, na Inglaterra, Alison Spooner deu à luz pela primeira vez em 2001 a gêmeos que não se pareciam nada um com o outro. A primeira, Lauren, é, como sua mãe, uma ruiva de olhos azuis, enquanto a sua irmã, Hailey, tem a pele e as características de seu pai, e é de origem indiana. E o que é ainda mais surpreendente é que o casal repetiu esta façanha em 2008. Na verdade, nessa data, Mia veio ao mundo com a pele escura e Lia com a pele clara. E as primeiras pessoas a serem surpreendidas por essa diferença são os pais. E nós o entendemos. Se você acha que ter 1 ou 2 filhos é o suficiente, esteja preparado para ficar sem palavras sobre a história de Valentina Vassilieva. A razão? Bem, esta mulher russa do século XVIII teria dado à luz com não menos do que 69 anos de idade antes de morrer aos 76 anos de idade. Ela teria tido o recorde mundial do maior número de filhos de todos os tempos. Este feito impressionante seria, de fato, explicado pelas numerosas gravidezes múltiplas da Valentina. Casada com um camponês chamado Feodor Vassiliev, esta mulher teria tido gêmeos 16 vezes, trigêmeos 7 vezes e quadrigêmeos 4 vezes. Além desses números impressionantes, foram relatados 2 abortos espontâneos. No entanto, muitas pessoas questionam essa história. Bem, sim, porque teoricamente a mulher
teria sido fértil por quase 40 anos, no máximo, e teria passado, segundo estimativas, quase 18 anos carregando bebês no útero. E esse não é o único problema. O que é mais intrigante é que a Valentina foi capaz de dar à luz a tantas crianças apesar do risco de complicações de uma série de gestações amplamente espaçadas e em uma época em que a mortalidade infantil era particularmente alta. Apesar das dúvidas legítimas, muitos fatos históricos parecem estabelecer a verdade dessa história. Em 1782, por exemplo, o mosteiro Niskolsky havia enviado uma lista a Moscou, mostrando que Fyodor Vassiliev tinha 82 filhos vivos na época, de 2 casamentos. Isto prova que Valentina teria sido a mulher mais fértil do mundo, o que também implica que a segunda esposa de Nikolsky deu à luz a pelo menos 13 outros filhos. Inacreditável. Não sei se são as mães que devem ser felicitadas ou o desempenho reprodutivo do pai. Na Alemanha, uma mulher bateu todos os recordes após dar à luz a um bebê após apenas 21 semanas e 5 dias de gravidez, pouco mais de 5 meses. A criança, Frieda, pesava apenas 460 gramas ao nascer e só pôde deixar a clínica após 5 meses e meio de cuidados e atenção, o que é bastante compreensível. Tanto mais que os bebês muito prematuros, nascidos antes das 32 semanas de gravidez, na maioria dos casos apresentam sequelas psicomotoras e atrasos linguísticos. E isto se a criança sobreviver. Um parto após pouco menos de 22 semanas de gravidez é, portanto, muito mais arriscado para a criança. Além disso, Frieda teve um irmão gêmeo, Kilian, que infelizmente morreu alguns dias após seu nascimento. A menina sobreviveu, e melhor ainda, segundo o médico, ela é até saudável e deve se desenvolver como qualquer outra criança, se não o chamado milagre do nascimento. Quem disse que um homem não pode dar à luz a um bebê? O americano Thomas Beechey, no entanto, conseguiu, e ela deu à luz a não uma, mas a 3 crianças saudáveis. Incrível, não é? Mas tal nascimento só foi possível porque Thomas nasceu uma mulher. Aos 23 anos de idade, ele iniciou uma transição sexual, mas decidiu preservar os seus órgãos reprodutivos femininos para ter filhos biológicos um dia. Ele não se arrependeu disso, porque sua primeira esposa, Nancy, não pôde ter filhos. Assim, foi seu marido, Thomas, que decidiu ter seus futuros filhos. Mas ela deu à luz 3 filhos: Susan, Juliette, Austin Alexander e Jensen James. Mas a história de Thomas Beechey não termina aí. Após divorciar-se e obter a custódia de seus filhos, Thomas voltou a se casar e foi até finalista na Casa dos Segredos na 10ª temporada de História Secreta na França, com o segredo "Eu sou o primeiro homem grávido do mundo". Este segredo é considerado o maior segredo da História Secreta. Hoje, Thomas é o pai de 4 filhos, mas desta vez ele não teve o último bebê. Na verdade, ele escolheu mudar seus órgãos reprodutivos, tornando-se estéril. Assim, sua segunda esposa, Amber, deu à luz a seu último filho, chamado Jackson. Aaron e Rachel Halbert não são um casal como qualquer outro, e com razão. Estes últimos, originários do Mississippi, decidiram recorrer à adoção, pois estavam tendo dificuldades para ter uma criança naturalmente. Foi quando eles acolheram um menino e uma menina de pele escura. Isto não deixou de atrair a atenção de seus vizinhos racistas, mas o casal não se importou. Longe disso, eles até decidiram implantar 2 embriões afro-americanos mais tarde, e para sua surpresa, um dos embriões até se dividiu em 2. Rachel deu luz a trigêmeos negros, enquanto a garota era branca como seu marido. Esta é uma situação incomum, para dizer o mínimo, mas que fez a família feliz. Ben e Angela, um casal britânico de origem nigeriana, ficaram muito surpresos com o nascimento de sua filha, Nimate. E com razão, embora ambos sejam negros de pele, sua filhinha nasceu com cabelos loiros, olhos azuis e pele branca, o que é extraordinário. Naturalmente, a tese da infidelidade deve ser descartada, já que a criança é filho de Ben. Da mesma forma, a possibilidade de que a criança seja uma albina também é eliminada. Mas então, como pode ocorrer este tipo de fenômeno? Ben é um mistério. Entretanto, os pais não se preocupam em ter uma explicação. Eles estão cheios de felicidade. No entanto, eles ainda não conseguem esconder sua surpresa quando viram Nimake pela primeira vez. E nós entendemos por quê. Agora aqui está o menor bebê do mundo. Ao nascer, esta criança japonesa não pesava mais do que 268 gramas. E o mínimo que podemos dizer é que a sua vinda ao mundo é, no mínimo, fora do comum. Na verdade, o nascimento deste feto foi induzido na 22ª semana de gravidez devido à parada de crescimento. Naquela época, a criança mal cabia na palma da mão. Por esta razão, ele foi imediatamente transferido para a unidade de atendimento do Hospital Universitário Keio, em Tóquio, onde permaneceu por 5 meses após seu nascimento. Durante esse período, o peso do bebê aumentou 10 vezes. Assim, ele pesava 3.238 gramas quando foi dispensado do centro de saúde. Hoje, se a criança é saudável, é importante lembrar que nunca antes no mundo uma criança tão jovem no momento do nascimento deixou a maternidade ilesa. Portanto, a sobrevivência desta pequena criança é milagrosa. A
rumores de que uma mulher de origem italiana, chamada Anatolia Vertadella, deu à luz a uma criança com 101 anos de idade. A mulher recebeu um transplante ovariano na Turquia, onde tal operação é legal. Isto parece totalmente inacreditável, se não impossível. No entanto, Anatolia teria dito que estava muito grata à equipe médica que manteve a operação que lhe permitiu dar à luz a seu 17º filho. No entanto, não demorou muito para se tornar controverso, e não sem razão. Investigamos e uma pesquisa de imagem inversa revelou que a velha mulher não seria mãe do recém-nascido. Na verdade, a verdadeira imagem é de Rosa Canfield, uma ex-professora de 101 anos que passou grande parte de sua vida no estado americano de Michigan. Esta fotografia ficou viral em 2015 depois que uma jovem chamada Sarah Ham publicou uma foto de sua filha recém-nascida nos braços de sua bisavó, que é nada mais nada menos que Rosa. No final, nenhuma mulher teria dado à luz em uma idade tão avançada. Agora é a sua vez de nos dizer qual desses nascimentos o surpreendeu mais. Você conhece alguma outra história de nascimentos que quebraram recordes? Sinta-se à vontade para compartilhá-las conosco.